Olá, olá, segunda série do ensino médio, e aí, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de língua portuguesa, gramática. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, gente, estamos estudando o período composto por subordinação. Nós aprendemos, por exemplo, a diferença entre o período composto por coordenação, do período composto por subordinação. Nós aprendemos de uma forma geral o que são, por exemplo, as orações principais e as subordinadas substantivas, as orações, então, principais e as subordinadas adjetivas, e as orações principais e as subordinadas adverbiais, certo? E agora nós vamos começar realmente a estudar a classificação dos períodos compostos conforme a reclassificação das orações subordinadas. Como assim? Nós vamos ver os tipos de orações subordinadas que existem, tá? Bom, nós já vimos todo este conceito aqui, né, que a oração subordinada é substantivo, então as orações exercem a função de substantivo, tá? Assim podem ser substituídas por substantivos ou pela palavra isso, ou aquela, ou aquilo, tá? Já vimos isso. Nas orações principais sempre falta um termo da oração que vai ser, então, na verdade, a função da oração subordinada, certo? Então, a oração subordinada vai ser o termo da oração que faltar a oração principal, certo? E quais são esses termos, então? Olha só, vai faltar um sujeito à oração principal, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo ou um aposto. Só são estes, tá? Então, estes termos da oração que vão faltar à oração principal e que, no caso, a oração subordinada que se subordina a esta principal vai exercer, tá? Então, a conjunção que liga as duas é a conjunção integrante. Justamente recebe este nome porque vai integrar um termo da oração que falta ao, no caso, vamos dizer assim, a parte que já está quase completa. É como se você encaixasse ali uma peça, tá? Em um tipo de, por exemplo, vamos dizer, objeto que já está quase completo. Então, você só vai encaixar a última peça, que é a oração subordinada. Quem faz isso é a conjunção integrante, certo? Bom, os pronomes interrogativos que, quem, qual também introduzem as orações subordinadas substantivas, além da conjunção integrante, bem como os advérbios interrogativos, né? Por que, quando, onde, como e qual. Beleza? Então, veja os exemplos. Ignora-se como se deu o acidente. Temos aqui o como, tá? E então, ele está integrando o que falta à primeira oração. Agora, sempre, para você conseguir identificar as orações subordinadas substantivas, você vai ter de fazer uma análise sintática da oração principal. Justamente isso, você vai analisar sintaticamente o que falta à oração principal. Professor, mas eu posso substituir por isso? Sim, para você identificar que é substantiva. Agora, qual é a função? Ela tem a função de sujeito, de complemento verbal objeto direto, de complemento verbal objeto indireto, de complemento nominal, de aposto ou de predicativo. Então, para isso, você vai ter de fazer a análise sintática da oração principal. Ignora-se como se deu o acidente, tá? Então, quem é que ignora? Essa que é a questão. Alguém ignora. Então, nós temos aqui, no caso, verbo acompanhado de um pronome, certo? E, no caso, nós temos aqui, isso é ignorado, tá? Ou seja, nós temos aqui um verbo transitivo direto, tá? E temos aqui um objeto direto, certinho? Esse objeto direto se transforma em sujeito quando você, então, passa para a voz passiva analítica. Mas é o objeto direto, então você tem o que aqui? Uma oração subordinada substantiva objetiva direta, certo? Perguntei quando seríamos recebidos. Observe, quando, aí você de cara acha que é um adverbial temporal. Só que não, cuidado com isso, porque perguntei isso, tá? Eu perguntei, vamos fazer a análise aqui da oração principal. Eu perguntei, tá aqui, se separa antes da conjunção, tá? Ou dos pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos, e então você vai observar que você tem um sujeito. Quem é que perguntou? Eu, aí o verbo, perguntei,
Perguntei o que, faltou o objeto direto, quando seríamos recebidos. Então, esta oração é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, e é desenvolvida porque tem a conjunção. Já vamos começar a nos atentar a isto. É desenvolvida a oração que tem a conjunção e que o verbo está conjugado ou no indicativo, nos modos indicativo, no modo subjuntivo ou no imperativo. Eu ignoro qual seja o problema. Eu, sujeito, o verbo, está faltando o objeto direto, então. E é a função da oração subordinada aqui. Eu não tenho onde morar. Temos aqui o verbo, o adjunto adverbial e o sujeito. Eu não tenho o que? Onde morar, tá? Então, nós temos aqui uma oração subordinada também com a função de objeto, tá? De complemento verbal. Ninguém imagina o que? Qual será o seu amanhã? Sujeito, verbo, aí está faltando o complemento do verbo. O garoto perguntou o que? Está faltando o complemento do verbo. Todas as orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Não sabemos por que a vizinha mudou. Agora vamos lá, não sabemos isso, o garoto perguntou isso, ninguém imagina isso, eu não tenho isso, eu ignoro isso, perguntei isso, ignora-se isso. Orações subordinadas substantivas. Beleza? Agora, quando a oração é subordinada substantiva, quase sempre pode ser substituída por um substantivo ou por um pronome, tá? Cuidado, que nem sempre. Eu ignoro qual seja o problema. Eu ignoro isso, tá? Todos querem que seja aprovado, todos querem sua aprovação. Mas aqui, eu ignoro o problema. Também pode ser? Sim, com certeza, tá? Bom, aqui, ó, vinda, ó, substantivo. Observe que não há verbo no termo. Sua aprovação. Aqui no caso, sua aprovação. Ou seja, o que antes era uma oração por conta do verbo, você diz que é uma oração se houver verbo, é todo o enunciado que se forma em volta de um verbo, tá? Que seja aproveitado aqui no caso a oração. Agora não é mais por ter sido substituída por um substantivo, aprovação. Aprovado aqui, né? Seja aprovado a locução verbal por aprovação. Foi substituído, então aqui você só tem um objeto direto simples, tá? E aqui você tem um objeto direto que então é representado por uma oração. Um objeto direto oracional, ou o nome que recebe, oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza? Agora vamos às classificações das orações subordinadas substantivas desenvolvidas, aquela que vem com a conjunção e em que o verbo está, então, em um dos modos, né? Olha só. A oração é desenvolvida por ter as seguintes características: ter a conjunção integrante e o verbo da oração subordinada estar conjugado nos tempos do modo indicativo, subjuntivo e do imperativo. Beleza? Qual é a questão aqui? Eu só vou simplesmente mostrar para vocês quais os objetos, quais os termos da oração que faltam a oração principal, para vocês terem a classificação. Agora é com vocês. Eu vou simplesmente dizer como é que é. Não tem muito segredo, não tem uma explicação que vai fazer com que vocês, daqui em diante, só de olhar saibam. Não. Subjetiva, a oração subordinada substantiva subjetiva, tá? Desenvolvida, lógico. É aquela em que vai faltar um sujeito à oração principal. Pronto, por isso que eu falei, tem de fazer uma análise sintática da oração principal. É fundamental, você tem aqui o verbo da ligação e o predicativo do sujeito. Se você tem o predicativo do sujeito e o verbo, falta o quê? O sujeito. O sujeito vai ser representado pela oração, é um sujeito oracional. Tá? Você pode até substituir, isso é fundamental, pronto. O que é fundamental? Isso. Então, a oração aqui é o próprio sujeito. Bom, então, sujeito em forma de oração vai ser, no caso, uma oração subordinada substantiva subjetiva, e ainda faltou aqui a ideia de dizer que é desenvolvida, tá bom? Porque tem a conjunção e o verbo está conjugado no caso indicativo, no modo indicativo. Atenção, observe que a oração subordinada substantiva pode ser substituída pelo pronome isso, tá? Exatamente aquilo, tá? Assim temos um período simples, é fundamental isso, ou isso é fundamental. Dessa forma, a oração corresponde a isso, né? Ela vai exercer a função de, no caso, sujeito. Bom,
Vamos lá, olha só. Temos aqui algumas estruturas típicas que ocorrem na oração principal para que haja uma oração subordinada substantiva. Temos os verbos de ligação mais predicativo, em construções do tipo, como aqui no primeiro exemplo, ó, verbo de ligação e predicativo. Mas temos essas outras construções. É bom, é útil, é conveniente, é certo, parece certo, é claro, está evidente, está comprovado. E está comprovado que você não é uma pessoa com conhecimentos técnicos. Então, isso está comprovado. Faz parte do sujeito à oração, aliás, é o sujeito à oração subordinada. Temos outras construções, né? Por exemplo, é bom que você compareça à minha festa. Então, isso é bom, tá? Também expressões na voz passiva, como, ó, soube-se, sabe-se, soube-se, conta-se, disse, comenta-se, é sabido, foi enunciado, ficou provado. Sabe-se que Aline não gosta de Pedro. Então, isto é, sabido, por exemplo. Ó, que coisa doida, hein? Tá errado, né? Beleza. Então, por quê? Observem aqui. Conjugador de verbos. Formas do nominal. Sabido. Ó, tá correto. Então, qual é o problema, professor? Você tem que tomar cuidado ao verbo auxiliar que é usado, tá? Logicamente que muitas vezes você pode observar a construção dos verbos ter e os verbos haver junto com o particípio irregular. E os verbos auxiliares ser, estar e ficar com o verbo, então, na forma abundante e irregular. Qual é a questão, então, gente? Olha só. Muitas vezes você tem que fazer essa adequação, tá? Neste caso, na verdade, não está incorreto, tá? Falei que estava, mas não está. Por quê? Porque é realmente esta forma. Agora, muitas vezes as pessoas dizem que está incorreto, como, por exemplo, construções quando você diz assim, o documento foi, tá, impresso, mas aí a pessoa diz que está errado quando você diz assim, eu tenho imprimido o documento. Está correto, depende do verbo auxiliar. Beleza? Cuidado com isso. Agora, temos aqui, então, sabe-se que a Aline não gosta de Pedro. Então, isto é sabido. Muito estranho, mas é o correto. Beleza, agora temos aqui a terceira construção. Verbos como convir, cumprir, constar, admirar, importar, ocorrer, acontecer. Certo? Exemplo, observem. Convém que não se atrase na entrevista. Então, quando a oração subordinada substantiva é subjetivo, o verbo da oração principal está sempre na terceira pessoa do singular. E como é que nós sabemos que o verbo está na terceira pessoa do singular? Por causa do acento aqui agudo. Como assim? Vamos ver aqui a conjugação. Olha só. Convém, com acento circunflexo, está na terceira pessoa do plural, porque tem a mesma, no caso, forma que o verbo na terceira pessoa do singular. Só que na terceira pessoa do singular está com o acento agudo. Como assim? Os verbos, então, primitivos ter e vir, na terceira pessoa do, no caso, singular, não tem acento, mas já os derivados têm um acento, no caso, agudo. E na terceira pessoa do plural, tem um acento circunflexo, tanto nos verbos primitivos quanto nos verbos derivados. Vamos ver aqui, então, o verbo primitivo vir. Na conjugação, você não tem acento na terceira pessoa do singular e o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque não cai na regra da acentuação. Se você tem aí uma chamada monossílaba terminada em M, não deve ser acentuada. Então, aqui é acentuado por uma situação de diferenciação. É, então, um acento diferencial, certo? Só que convir, tá? No caso, por exemplo, conjugado, sendo um verbo, então, derivado, na terceira pessoa do plural, né? Do singular também, você vai falar convém. E aí cai na regra da acentuação das oxítonas. Oxítonas terminadas em em. Então você acentua, só que vai usar acento diferente na terceira pessoa do singular, da terceira pessoa do plural. Por quê? Porque tem de ser acentuado, mas você vai ter de usar uma diferenciação entre a terceira pessoa do singular e a terceira pessoa do plural. Beleza? Estou abordando até assuntos que não têm a ver aqui, né? Mas que no final das contas vão influenciar. Por quê? Porque os verbos das orações principais, de orações subordinadas substantivas, devem estar
na terceira pessoa do singular. Beleza? Então nós vamos ficar por aqui, tá? Nós então já observamos quais são as orações subordinadas substantivas e objetivas, aliás, subjetivas. E na próxima aula nós vamos trabalhar então a partir da oração subordinada objetiva direta. Beleza? E vamos desenvolver, né, de uma forma mais então rápida este conteúdo, porque logicamente nós temos ainda as orações subordinadas adjetivas e as adverbiais. As adverbiais são 9 e as adjetivas 2, fora que faltam ainda 5 das orações subordinadas substantivas. Beleza? Então até a próxima aula e tchau, tchau, gente.